Bom dia, tudo bem? Eu espero que sim, espero que tenham tido uma noite boa e tranquila. Hoje a gente vai ler Romanos, capítulo 8, do versículo 1 em diante. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado, que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Eu queria chamar atenção nessa passagem que fala sobre a lei do Espírito, que dá vida, e a lei do pecado, que leva à morte. Ou seja, existe uma lei que rege as nossas vidas, e nós temos que escolher sobre qual lei nós vamos viver. Se nós vamos viver de acordo com a lei do pecado, que leva à morte, ou se nós vamos viver debaixo da lei do Espírito, que dá vida. Então, por exemplo, quando nós estamos vivendo aqui no Brasil, nós seguimos a lei do Brasil. Se nós formos para a Europa, a lei do Brasil já não vale mais, mas sim a lei da Europa. Nós temos que viver de acordo com a lei de onde nós estamos. Por isso que se nós estamos em espírito, nós temos que seguir a lei do Espírito de Deus, que leva a vida. Agora, se as minhas atitudes, as minhas ações são pecaminosas, logo eu não estou seguindo a lei do Espírito de Deus. Eu estou seguindo a lei do pecado, que gera morte. E na palavra diz que Deus, Ele é o nosso juiz. E que tudo aquilo que nós falamos e fazemos será usado a favor ou contra nós. Ou seja, é algo que nós temos que ter em mente no nosso espírito, de que eu tenho que ter uma escolha. Porque são as minhas escolhas que vão ditar sob qual lei eu estou me submetendo. Por isso que na palavra, Deus ele nos fala viver em espírito. Porque se nós vivemos pela carne, logo eu não estou vivendo na lei de Deus, mas eu estou vivendo na lei do pecado, porque a nossa carne ela é pecaminosa. E Jesus ele veio para fazer com que a justiça de Deus se cumprisse. Por isso que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus senão pelo Filho. Porque quando nós entendemos qual foi o porquê de Jesus, o que ele nos trouxe de liberdade no Espírito, nós temos um novo nascimento. O entendimento de quem é Cristo permite que a gente tenha uma nova mente. Eu vou continuar a ler, no versículo 5. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob domínio da natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. Porque quando nós
quando a gente tem o Espírito Santo habitando dentro de nós, isso é selo, isso é marca de que nós temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas e que nós estamos sujeitos à lei do Espírito. Consequentemente, eu tenho a vida eterna. Porque é isso o resultado da minha obediência. Aí no versículo 11: E se o Espírito de Deus que ressuscitou dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida ao seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Olha isso, gente. Se o Espírito Santo de Deus habita em mim, ele vai me dar a vida nesse corpo que é mortal. Ou seja, se nós estamos caminhando pela lei do pecado, que leva à morte, logo eu estou morto, mesmo que eu esteja viva. Porque aquilo que me dá vida, a vida verdadeira, é o Espírito Santo de Deus. Por meio do Espírito Santo de Deus, que habita em nós. Portanto, irmãos, vocês têm de fazer o que sua natureza humana lhe pede. Desculpa, vou corrigir aqui, ó. Portanto, irmãos, vocês não têm que fazer o que sua natureza humana lhes pede. Porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito com E minúsculo, ou seja, esse Espírito não é o Espírito Santo de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba, Pai. Pois o seu Espírito confirma nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Eu li até o versículo 17. Ou seja, Deus, ele é o nosso juiz. Então Deus, ele vai olhar a qual lei nós estamos sujeitos. E a obediência leva a vida. A obediência a Deus nos torna filho de Deus. Porque se nós obedecemos a Deus, significa que nós estamos sob a lei do Espírito Santo de Deus e não sob a lei da carne. Então que a gente possa querer se submeter e obedecer ao Senhor, para que nós possamos viver segundo a lei do Espírito e não segundo a lei da carne. Porque um dia, Deus, que é o nosso juiz, ele vai ver se nós estamos selados com o selo do Espírito Santo, ou se nós estamos mortos porque vivemos debaixo da lei do pecado, ou seja, sem obedecer a Deus. Tá bom? Fiquem com Deus, um bom dia e que nosso dia seja iluminado pelo Senhor e que a gente seja luz por onde a gente passar. Tá bom? Fiquem com Deus e até mais.